Vamos fazer então a resolução do teste 7. Esse é o gabarito. A ideia geral desse teste é modelar e analisar quais seriam os padrões de escrita e leitura com hit e miss numa cache fictícia de 128 bytes de dados. Eu falei fictícia porque essa cache é bem pequena, ela foi feita pequenininha para caber na página. Nós temos blocos de 16 bytes, uma única via com um mapeamento direto. Então, a primeira pergunta, letra A, indique como devem ter cada um dos campos tag, index e byte offset, considerando um diagrama de um endereço de 32 bits. Então, a nossa resposta começa com um diagrama de 32 bits. Certo? E nesse diagrama de 32 bits, como o nosso endereço, os blocos têm 16 bytes, a gente vai precisar de 4 bits aqui. Que é o byte offset, com 4 bits. Depois, nós teremos, então, 128 bytes dividido por 16 bytes por bloco, certo? Isso aqui vai nos dar equivalente a 8 blocos. Então, para os 8 blocos, nós vamos ter 3 bits aqui que são usados como índice na cache. E o restante é o tag. Tem que deixar bem claro que o tag é sempre o restante. Então, nós temos 32 bits, e desses 32 bits nós subtraímos 7, o que dá 25 bits de tag. Bom, essa é a resposta da letra A. A letra B e C podem ser feitas no mesmo diagrama. Então, vamos desenhar um diagrama da cache aqui na letra B. Certo? Nós precisamos do campo valid, dirty, tag e dados. Então, nossa cache tem 8 linhas. Vamos desenhar uma cache aqui com 8 linhas. E aí nós temos os bits necessários que foram pedidos. Vamos colocar aqui o de valid, de dirty, o nosso tag e os dados. Quanto aos dados, só para facilitar um pouquinho a utilização deles, eu vou colocar aqui num azul bem clarinho a divisão dele em pedaços, porque nós temos 4 palavras ali. Então os dados são 16 bytes, que equivalem a 4 palavras. Bom, aí pede o estado final dessa cache após a seguinte sequência de operações com memória. Então vamos começar com a leitura da posição 4 de memória. Se a gente pegar a posição 4, devemos escrever 4 em binário, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e um monte de zeros aqui. Relevante para a gente são os 7 bits mais à esquerda, que representa o index e o byte offset, e eu vou colocar mais 2 bits aqui, só para a gente ter um pouco de espaço neles. Então, o que nós fazemos com esse endereço? Nós dividimos o endereço em 4 bits, que é o byte offset, depois nós separamos em 3 bits, que é o índice, então nós temos que esse endereço aqui está no índice 0. Então o valor vai para o índice 0, primeira linha nossa da cache, certo? Então nesse caso aqui nós teremos um miss, porque não tem nada na nossa cache, então esse cara vai dar um miss, esse acesso, e nós precisamos carregá-lo para lá. O tag tem um monte de zero, eu vou colocar só 2 deles aqui, uma reticência. O dado não estará dirty e nós teremos um bit de válido aqui. Certo? Na sequência, então, esse endereço, ele vai ficar na cache e só para a gente olhar direitinho, nós temos, ele vai ficar no offset do bloco 01. O que significa isso? Significa que nós vamos fazer a leitura do endereço 0
do endereço 4, do endereço 8 e do endereço 12, que representam os 16 bytes que vêm nessas 4 palavras nossas. Como já está escrito aqui, a posição de memória, o valor de memória da posição x a gente vai colocar como 10x, então nós temos 0, 40, 80 e 120. Certo? Esse é o que acontece na leitura do 4. Bom, agora deixa eu apagar esse pedaço aqui e vamos fazer a leitura do valor 8. Novamente a gente escreve em binário, botar esses dois zeros aqui, e aí depois nós temos o valor 8 em binário, e vamos pegar de novo a caneta verde, vamos quebrar exatamente no mesmo lugar. E o que a gente nota agora é que esse valor ele vai cair exatamente no mesmo índice, exatamente com o mesmo tag. No fundo, vai mudar somente o offset lá, o que significa que nós estamos interessados neste valor aqui, certo? E que ele já está presente na cache, portanto, nós temos um hit na cache. Na sequência, a gente vai fazer uma escrita na posição 20 de memória. Então, vamos colocar a posição 20 de memória, vamos escrever o valor 20, certo? 20 vai ser 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, certo? E aí nós precisamos agora pegar novamente a nossa caneta verde, separar em 3 pedaços, seguir o procedimento, e aí o que acontece é que nós vamos ter este 20 como estando na linha 1 da cache, e o valor do 20 em si, ele vai ficar como o segundo elemento. Não estava escrito no enunciado, se a gente fosse ler a posição 20 ia ter o valor 200, só para poder diferenciar aqui, eu vou falar que a leitura vai ser de 201. Eu quero escrever 201. Então, no fundo, o que está acontecendo nesse caso? A gente vai ler a linha da cache toda. Então, a gente vai ler a linha, deveria aparecer um 200 aqui. Eu já vou colocar o próprio 200 aqui, 240, 280. Só que na mesma hora, o que a gente faz, que eu baguncei. Nessa mesma hora, o que acontece é que a gente faz a escrita do 201. Nós temos o tag também com zeros. E esse cara está sujo, dirty, e está válido 1. Certo? Chamar a atenção também que todos eles estão inválidos. Os demais, porque agora a gente já não vai usar mais nenhum dos outros. E não importa muito nenhum dos outros bits deles ali. Próximo acesso, posição 24 de memória. Então a gente vai escrever o valor do 24 de memória, significa 0000110000. Separando novamente os bits, continua na mesma linha 1 com tag 0, e nós temos essa outra posição aqui, que significa que agora a gente está tentando ler esta outra posição de memória. Então nós teremos, só faltou falar, né? Nesse caso aqui nós tivemos um miss, e no 24 nós vamos ter um hit agora. A próxima leitura é a da posição 128. 128 em binário, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E esse cara agora, a gente vai pegar cada uma das posições e ele vai mapear na linha 0 da cache. Então, aqui o que a gente precisa fazer é apagar a linha 0 da cache, certo? A gente precisa apagar bastante coisa aqui, vai bagunçar tudo aqui agora. E aí eu vou tentar voltar e repreencher os valores dos campos aqui. Certo? Então, nessa hora, como deu um miss, a gente precisa voltar e preencher a cache. Então, sumiram todos eles. O tag agora é 1, 0, todos os zeros lá. E aí o 128 nós vamos ter como 1280. Depois nós teremos 1320, 1360 e 1400, porque a gente está falando dos endereços somando sempre de 4 em 4, 128, 132
136 e 140. E com isso, então, nós temos o nosso resultado. Nesse caso do 128, nós também tivemos um miss. E aí, como resultado final, nós tivemos um miss, um hit, outro miss, um hit, outro hit e mais um miss no final. É isso aí. Essa é a sequência de resolução do nosso teste. Obrigado.